Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 119ª noite. Senhor, disse ela, embora a ama, mãe de Marzavan, estivesse demasiadamente ocupada com a princesa da China, mal sabendo que seu filho voltara, saiu para abraçá-lo e com ele entreter-se por algum tempo. Depois de saber o lastimável estado em que se achava a princesa e por que o rei da China a tratava de tal forma, Marzavan perguntou-lhe se ela não poderia fazer com que a visse, sem que o rei de nada desconfiasse. A ama, pensando um pouco, respondeu-lhe: Meu filho, nada vos posso garantir agora. Esperai até amanhã, à mesma hora, que eu vos darei a resposta. Como fora a ama ninguém tivesse acesso ao aposento da princesa, a não ser com a permissão do eunuco que comandava a guarda da porta, a ama, que sabia estar ele a serviço do rei havia pouco e que ignorava o que se passara antes na corte do rei da China, disse-lhe: Sabeis que amamentei e criei a princesa, mas não sabeis que a amamentei com uma filha minha da mesma idade, que se casou não faz muito tempo. A princesa, que a honra com a sua amizade, gostaria de vê-la, mas quer que isso aconteça sem que ninguém a veja entrar e sair. A ama quis falar ainda, mas o eunuco a deteve, dizendo: Basta-me isso. Farei sempre com prazer tudo quanto puder para favorecer a princesa. Mandai vir ou ide buscar vossa filha quando for noite e trazei-a depois de o rei ter se retirado. A porta lhe será aberta. Quando anoiteceu, a ama foi buscar Marzavan. Disfarçou-o ela mesma de mulher, de modo que ninguém o reconheceria, e levou-o. O eunuco abriu-lhe a porta e deixou-os entrar. Antes de apresentar Marzavan, a ama aproximou-se da princesa. Senhora, não é mulher a pessoa que estais vendo. É meu filho Marzavan, recém-chegado das suas viagens, que consegui entrar aqui disfarçado. Espero que lhe consintas a honra de vos saudar. Ao ouvir o nome de Marzavan, a princesa demonstrou grande alegria, dizendo: Aproximai-vos, meu irmão, e tirai o véu. Não está proibido a dois irmãos verem-se de rosto descoberto. Marzavan saudou-a com muito respeito. Sem dar-lhe tempo de falar, disse a princesa: Estou contentíssima por vos rever em perfeita saúde, após uma ausência de tantos anos. Princesa, respondeu Marzavan, muito vos agradeço a bondade. Esperava, ao chegar, ter de vós melhores notícias que as que me deram, que muita dor me causaram. Alegro-me, contudo, por ter vindo a tempo para vos proporcionar, após tantos outros que não conseguiram, a cura de que necessitais. Se os meus estudos e as minhas viagens não me oferecerem outro fruto, julgar-me-ei bastante recompensado. Terminando, Marzavan tirou um livro e outras coisas que havia levado por julgá-las necessárias, de acordo com a descrição que sua mãe lhe fizera da doença da princesa. Esta, ao ver aqueles preparativos, exclamou: Como, meu irmão? Vós também sois dos que me acreditam louca? Escutai-me. E contou-lhe toda a história, sem esquecer nenhum pormenor, inclusive o do anel trocado, que lhe mostrou. Nada vos ocultei, acrescentou, em tudo que acabais de ouvir. É verdade que há coisas que não compreendo, o que faz com que me suponham doida. Quando a princesa acabou de falar, Marzavan
cheio de admiração e espanto, ficou por algum tempo cabisbaixo, sem proferir palavra. Levantou finalmente a cabeça e disse: Princesa, se o que me dizeis é verdade, como estou certo, não desespero de poder oferecer-vos a satisfação que desejais. Suplico-vos apenas que tenhais paciência por algum tempo, até que eu percorra países que não visitei. Quando souberdes que voltei, podereis ter a certeza de que aquele por quem suspirais tão apaixonadamente não está longe de vós. Após essas palavras, despediu-se e no dia seguinte partiu. Viajou de cidade em cidade, de província a província, de ilha a ilha, e em todos os lugares só ouvia falar da princesa Badura e de sua história. 4 meses depois, o nosso viajante chegou a Torf, cidade marítima, grande e populosa, onde já não ouvia falar da princesa Badura, mas do príncipe Camaralzaman, que diziam estar doente e cuja história era narrada mais ou menos como a da princesa Badura. Marzavan sentiu uma alegria indizível. Informou-se em que lugar se encontrava o príncipe. Havia 2 caminhos, um por terra e um por mar. Por mar era mais curto. Marzavan escolheu o último e embarcou num navio mercante que fez excelente viagem até as proximidades da capital do reino de Shahzaman. Mas antes de entrar no porto, o barco foi de encontro a um rochedo por imperícia do piloto, afundando perto do castelo em que vivia o príncipe Camaralzaman, e onde o rei seu pai, Shahzaman, estava naquela ocasião com o grão-vizir. Marzavan, sabendo nadar muito bem, não hesitou em atirar-se ao mar, indo até o castelo do rei Shahzaman, onde foi socorrido por ordem do grão-vizir, de acordo com a vontade do rei. Deram-lhe um novo traje e trataram-no bem. Quando recobrou suas forças, conduziram-no à presença do grão-vizir. Por ser jovem, elegante e de boas maneiras, o vizir acolheu-o cordialmente, simpatizando com ele pelas respostas justas e cheias de sensatez a todas as perguntas feitas. O grão-vizir percebeu até insensivelmente que Marzavan era senhor de 1000 interessantes conhecimentos, o que o levou a dizer: Ouvindo-vos, reconheço que não sois homem vulgar. Provera a Deus que nas vossas viagens tivesseis aprendido algum segredo para curar um doente que há muito mergulha na tristeza e no desespero toda a corte. Marzavan respondeu que se soubesse de que doença se tratava, talvez conseguisse oferecer um remédio. Contou-lhe então o grão-vizir o estado em que se achava Camaralzaman. Nada lhe ocultou, nem o seu nascimento tão fortemente desejado, nem a sua educação, nem o desejo do rei Shahzaman de casá-lo, nem a resistência do príncipe e a sua aversão extraordinária ao matrimônio, a sua desobediência em pleno conselho, a sua prisão e as suas esquisitices, a sua paixão violenta por uma desconhecida cujo único fundamento era um anel que o príncipe dizia ser da misteriosa mulher que talvez nem existisse. Às palavras do grão-vizir, Marzavan alegrou-se por, na desgraça do naufrágio, ter conseguido encontrar o que buscava tão ansiosamente. Viu claramente que Camaralzaman devia ser o jovem por quem a princesa da China ardia de amor. Não entrou em explicações com o grão-vizir. Disse-lhe apenas que, se visse o príncipe, poderia avaliar melhor o tipo de auxílio que deveria proporcionar-lhe. Segue-me, pediu-lhe o grão-vizir. Encontrareis o rei ao seu lado, e eu sei que ele quer vê-lo. A primeira coisa que impressionou Marzavan,
ao entrar no aposento do príncipe, foi vê-lo no leito, entorpecido e de olhos fechados, sem consideração pelo rei Schahzaman, nem pelo príncipe a quem podia incomodar, exclamou: Céus, nada é mais semelhante no mundo. Queria dizer que o achava semelhante à princesa da China, e a verdade manda que se diga que, de fato, muito se pareciam nas feições. As palavras de Marzavan despertaram a curiosidade do príncipe Camaralzaman, que, abrindo os olhos, o fitou. Marzavan, valendo-se do momento, saudou-o em versos improvisados que o rei e o grão-vizir não compreenderam. Contou-lhe tão bem o que ocorrera com a princesa da China, que deu ao príncipe a certeza de ter-lhe notícias da sua amada. E o moribundo deixou transparecer no rosto e nos olhos sinais de intensa alegria. A sultana Sherazade não pôde prosseguir. O sultão concedeu-lhe o tempo de retomar a história na noite seguinte. 220ª noite. Quando Marzavan terminou sua saudação em versos, que tão agradavelmente surpreenderam o príncipe Camaralzaman, este pediu ao pai, por um gesto, que lhe cedesse o lugar. O rei, encantado por ver no príncipe algo que lhe dava boa esperança, levantou-se, pegou Marzavan pela mão e obrigou-o a sentar-se. Perguntou-lhe quem era e de onde vinha, e após ter-lhe Marzavan respondido ser súdito do rei da China e que desse país provinha, disse-lhe: Queira Deus que arranqueis meu filho de tão negra melancolia. Eu vos ficarei eternamente grato, e os sinais do meu reconhecimento serão tão grandes que toda a terra verá que jamais serviço algum poderia ter sido melhor recompensado. Terminando, deixou o príncipe na liberdade de conversar com Marzavan, enquanto ele se rejubilava com o grão-vizir por tão feliz encontro. Marzavan aproximou-se do ouvido do príncipe Camaralzaman e, falando-lhe baixinho, disse-lhe: Príncipe, pare de vos afligir tão cruelmente. A mulher por quem sofreis é minha conhecida. É a princesa Badura, filha do rei da China, chamado Gaiur. Contou-me a sua aventura e a vossa. A princesa não sofre menos que vós. Revelou-lhe em seguida tudo o que sabia da história da princesa, desde a noite em que se haviam visto de maneira tão inacreditável, e não se esqueceu de mencionar o destino que o rei da China reservava aos que tentavam em vão curar a princesa Badura de uma suposta loucura. Sois o único, acrescentou, que pode curá-la. Para isso, apresentai-vos sem medo. Antes, porém, de empreender tão longa viagem, convém que vos comporteis bem. Depois tomaremos as medidas necessárias. Cuidai, portanto, de se restabelecer. As palavras de Marzavan produziram um efeito extraordinário. O príncipe Camaralzaman ficou tão aliviado com a esperança que lhe acabavam de dar, que se sentiu com forças para levantar-se e pediu ao rei que lhe permitisse vestir-se, com ar que a este proporcionou indizível alegria. O rei limitou-se a abraçar Marzavan para agradecer-lhe, sem se informar do meio de que se servia para causar tão surpreendente resultado, e saiu imediatamente do quarto do príncipe com o grão-vizir para dar a conhecer a agradável notícia. Ordenou festa de vários dias, distribuiu recompensas aos oficiais e ao povo, esmolas aos pobres, e mandou pôr em liberdade todos os presos.
reinava enfim alegria na capital e em breve em todo o país do rei Schahzaman. O príncipe Camaralzaman, extremamente enfraquecido por noites contínuas sem dormir e por uma longa abstinência de quase todo tipo de alimentação, não tardou em recobrar a saúde. Quando se sentiu bastante refeito para suportar a fadiga de uma viagem, chamou Marzavan e disse-lhe: Caro Marzavan, é tempo de cumprirdes a vossa promessa. Na minha impaciência de ver a encantadora princesa e de pôr fim aos estranhos tormentos que a perseguem por amor a mim, sinto que tornarei a cair de novo no abatimento em que me vistes, se não partirmos imediatamente. Numa coisa me aflige e me faz crer num adiamento. É a importuna ternura do rei, meu pai, que jamais poderá decidir-se a me conceder permissão para me afastar. Será uma desolação para mim se não me ajudardes. Sabeis que ele jamais me deixa sozinho. E o príncipe chorou. Príncipe, respondeu Marzavan, já previ o grande obstáculo de que me falais. A mim cabe fazer com que não sejais detido. A primeira ideia da minha viagem foi livrar a princesa da China dos seus males, e isso pela mútua amizade que nos une desde o nosso nascimento e do afeto que tenho por ela. Faltarai ao meu dever se não tratasse de consolar a ela e a vós com toda a habilidade de que disponho. Eis o que imaginei para eliminar a dificuldade de lograr a permissão do rei, vosso pai. Não saístes ainda desde a minha chegada. Dizei-lhe que pretendeis respirar outros ares e solicitai-lhe permissão para ir a uma caçada de 2 ou 3 dias comigo. Com certeza não recusará o vosso pedido. Dareis ordens então para que nos aprontem 2 excelentes cavalos, um para a montaria e outro para a reserva, e deixai a mim o resto. No dia seguinte, o príncipe Camaralzaman manifestou ao rei o desejo de respirar ar puro e pediu-lhe permissão para caçar com Marzavan. Consinto, concordou o rei, contanto que só passeis fora uma noite. Demasiado exercício no começo poderia vos prejudicar, e uma ausência mais longa me causaria verdadeira angústia. O rei ordenou que escolhessem os melhores cavalos e que nada lhe faltasse. Quando tudo ficou pronto, abraçou-o e, após recomendar a Marzavan que cuidasse bem do seu filho, deixou-os partir. O príncipe Camaralzaman e Marzavan chegaram no campo e, para enganar os 2 palafreneiros que conduziam os cavalos de reserva, fingiram caçar, afastando-se o máximo possível. Ao cair da noite, detiveram-se num alojamento de caravanas, onde comeram e dormiram quase até meia-noite. Marzavan, que foi o primeiro a acordar, acordou também o príncipe, sem despertar os palafreneiros. Depois pediu ao jovem que lhe cedesse o seu traje e que vestisse outro, trazido por um dos palafreneiros. Cada um montou um dos cavalos de reserva e, após ter Marzavan pegado o cavalo de um dos palafreneiros pela rédea, puseram-se a caminho. Ao amanhecer, os 2 cavaleiros viram-se numa floresta, num ponto onde a estrada se dividia em 4 caminhos. Ali, Marzavan pediu ao príncipe que o esperasse por um instante e entrou na floresta, onde matou o cavalo do palafreneiro, rasgou as vestes que o príncipe lhe entregara e banhou-as em sangue. Voltando depois ao príncipe, lançou-as à estrada no ponto em que ela se dividia. Camaralzaman perguntou a Marzavan
qual era o seu plano. Príncipe, respondeu Marzavan, quando o rei vosso pai notar esta noite que não voltastes, ou souber pelos palafreneiros que partimos sem eles enquanto dormiam, não deixará de mandar que vos procurem. Os que aqui vierem e encontrarem essas roupas ensanguentadas, crerão que um animal feroz vos devorou e que eu fugi, com medo das consequências. O rei, que não vos julgará mais vivo, deixará de procurar-vos e nos permitirá a continuação da viagem, sem que tenhamos de recear perseguições. A precaução é realmente extrema, mas a alegria do vosso pai será bem grande quando souber que estais vivo e contente. Muito bem, Marzavan, respondeu o príncipe. Só posso aprovar um estratagema tão engenhoso e mais uma vez vos fico agradecido. O príncipe e Marzavan, munidos de dinheiro para as despesas, continuaram a viajar por terra e por mar e não encontraram outros obstáculos a não ser o tempo, que lhes parecia uma eternidade. Chegaram finalmente à capital da China, onde Marzavan, em vez de levar o príncipe para casa, o instalou no alojamento público para estrangeiros. Ali se demoraram por 3 dias, refazendo-se da viagem, e durante tal intervalo, Marzavan mandou fazer um traje de astrólogo para disfarçar o príncipe. Passados os 3 dias, foram juntos ao banho, onde Marzavan fez com que o príncipe envergasse o traje de astrólogo e, à saída do banho, conduziu-o diante do palácio do rei da China, deixando-o para mandar avisar sua mãe, a fim de que ela transmitisse a notícia à princesa. A sultana Sherazade, percebendo a chegada do dia, parou imediatamente de falar e, continuando na noite seguinte, disse ao sultão da Índia: